Fala pessoal, tudo bom? Nesse review irei analisar o kit de memória da KingBank, da série Sharp Blade RGB, que oferece modelos com 6.000 ou 6.400 megatransfers por segundo em módulos de 16 ou 32 GB, podendo ser adquiridos separadamente ou em kits de 32 e 64 GB. O produto dessa análise é um kit de 32 GB com dois módulos de 16, 6.400 megatransfers por segundo, esses times vocês estão vendo aí na tela e tensão de operação de 1.4 volt. Interessou? Depois da vinheta. Os pentes de memória vêm em uma caixa retangular, com uma ilustração genérica e a logo marca da fabricante, enquanto na parte de trás existem duas janelas por onde é possível ver as memórias com a etiqueta constando as suas especificações. Em relação ao dissipador, para essa série, a KingBank optou por um robusto dissipador de alumínio com o mesmo design do modelo Sharp Blade sem RGB, que vocês podem ver o vídeo aí no canal também, exceto que aqui as memórias são brancas e possuem iluminação RGB. Respeito dos chips, a KingBank deixa claro logo no anúncio que o chip usado nessas memórias é o SK Hynix Adai, que se trata de um die de segunda geração da fabricante coreana, com densidade de 16 GB. Apesar de também ser Hynix Adai, isso não significa que todos os kits usando esse chip sejam iguais no que diz respeito à qualidade e capacidade de overclock, afinal, existe diferença no bin dos chips. De todo modo, veremos como esse kit 6400 CL32 se sai em relação ao 6800 CL34 que já foi testado aqui no canal. Em relação aos MDI de primeira geração, os novos chips são capazes de atingir frequências bem mais altas, acima dos 8.000 megatransfers, porém ainda mantendo as mesmas características do seu antecessor, como escalar bem com VDD adicional e a capacidade de trabalhar com timings agressivos. Sobre o PMIC, que é o circuito integrado responsável pela alimentação do módulo de memória, foi adotada uma unidade da Richtech, a qual é compatível com o High Voltage Mode, ou seja, essas memórias podem ir além do 1.43 volts no VDD e no VDD-Q. O objetivo dos testes é descobrir qual o limite para o uso diário das KingBank usando o Ryzen 7 7700X, aproveitando-se do novo AGESA 1007B, que permite melhor explorar as capacidades da memória. Para facilitar a compreensão dos resultados, eles foram separados em dois grupos. O primeiro é o XMP Expo, que ali o objetivo é simplesmente testar ali se é possível operar com estabilidade usando os perfis Expo, caso disponível, e o XMP de fábrica, eliminando aquele teste de overclock que costumávamos fazer nessas condições. Essa mudança foi necessária por conta desse overclock fácil não fazer mais sentido, já que a maioria das memórias do perfil Expo disponíveis no mercado são de até 6.000 megatransfers por segundo, que está próximo do limite do Ryzen com o CLK 1 para 1, e para o XMP, caso ele seja acima dos 6.400 megatransfers por segundo, será necessário fazer alguns ajustes finos para se obter estabilidade, algo que pode mudar com futuras versões da AGESA. De todo modo, se a ideia é manter a coisa simples, fazer ajuste fino não faz sentido aqui, E o segundo grupo é com os ajustes finos, Aqui foi feito os ajustes manuais em todos os parâmetros possíveis, visando obter o melhor resultado possível com viabilidade para o usuário, indo até o limite dos modos 1 para 1 e 1 para 2. Em ambos os casos, foram utilizados TM5 com o perfil do Usums para verificar a estabilidade, KingBank 3.4.4 e YClan Sherman B para ter uma melhor ideia do desempenho em benchmarks sintéticos, Shadow of Tomb Raider Horizon Zero Dawn para ter noção do desempenho em jogos. Em ambos esses jogos foram utilizadas ferramentas de benchmark integrado e configurado em 1080p High. Para esses testes, a CPU foi travada em 5.3 GHz com 0.25 V e o FCLK em 2166 MHz, sendo esse o máximo estável para esse exemplar. Se sai lembrar os Ryzen 7000 Rafael, não existe mais aquela observação para se manter o FCLK trabalhando na mesma proporção do clock da memória. Ou seja, antes de partir para o ajuste dessas últimas, é interessante testar o limite do FCLK, que fica ali entre os 2000 e 2200 MHz. Em relação aos resultados com o perfil XMP Expo, com Expo, que nessa memória é igual ao XMP, ou seja, é DDR5 6400 com esses timings que vocês estão vendo na tela, houve estabilidade sem necessidade do usuário intervir fazendo ajustes extras, bastante a opção na BIOS e salvar as configurações.
Apesar disso ter melhorado muito com a Giza Mi 7B, em algumas CPUs ainda pode ser necessário baixar a frequência da memória para 6.200 ou mesmo 6.000 megatransfers por segundo para se obter estabilidade. Então é bom ficar ligado com esse detalhe, né? Agora, com os ajustes finos, foi possível melhorar consideravelmente todos os times, e isso ainda se mantendo dentro do limite de 1.43 volts para VDD e VDDQ, que seria algo bastante conservador para esses chips Hynix ADAE. Afinal, alguns fabricantes oferecem kits com tensão padrão de mais de 1.45 volts usando esse mesmo die. Para obter os 6.400 megatransfers por segundo, não houveram maiores complicações, bastando ajustar corretamente os times para se obter estabilidade, onde TRFC, TRFI, os times primários e o Gear Down Mode tendem a ser os mais influentes no desempenho. Claro, ainda que eles não sejam os únicos times importantes, né? Assim como o kit de 6.800 megatransfers por segundo, esse também foi capaz de atingir os 8.000 com estabilidade. Contudo, foi necessário afrouxar o TRCD, o TRP e o TRAS para chegar lá usando os mesmos 1.43 volt, que é um indicativo de que os chips utilizados no modo de 6.400 megatransfers por segundo são um bin ali um pouco mais baixo que o do kit de 6.800, ou na melhor das hipóteses a gente não deu lá muita sorte com essa amostra aí de 6.400, né? megatransfers por segundo. Agora, dos benchmarks, a seguir temos os números de desempenho no subteste de memória do Geekbench, no YCruncher 1B, além do Shadow of Tomb Raider do Horizon Zero Dawn, que foram incluídos para dar uma dimensão dos ganhos na plataforma M5, além dos benchmarks sintéticos. É claro que esses números podem ser diferentes em outros processadores e plataformas. Por exemplo, desempenho com frequência de memória mais elevada tende a escalar mais os processadores Intel de 13ª geração. Ainda que os ajustes mudem e também dependam de outras variáveis, ao menos em tese, esses Geekbench também devem ser capazes de atingir os 8.000 megatransfers por segundo nas CPUs do lado azul da força. Lembrando que todos esses resultados passam no teste de estabilidade do TM5, ao menos especificamente para essas amostras, representa algo que pode ser usado diariamente. Além dos resultados em uso geral, foram feitos testes em condições mais soviéticas, né? Voltada ao uso em overclock competitivo, onde foi possível reduzir os timings primários e melhorar os resultados no Geekbench 3 e YCruncher 1B em relação aos obtidos com a Giza anterior Mi 7B, que era limitada a 6.400 megatransfers por segundo. Dessa maneira, foi possível completar o Geekbench 3 e o YCruncher 1B em 8.000 megatransfers por segundo, com os times que vocês estão vendo na tela, VDD de 1.735 volt, VDDQ de 1.45 volt, que não é um mau resultado, porém é necessário destacar que em testes posteriores, o kit lá, o DDR5 6800, conseguiu completar os mesmos benchmarks com CL32 e apenas 1.7 volt, mostrando claramente a diferença na binagem dos dois kits, né? Concluindo então, o kit Geekbench Sharp Blade RGB 6400 CL32 apresentou boa compatibilidade com a plataforma AMD, funcionando normalmente com o perfil Expo de 6.400 megatransfers por segundo sem intervenção do usuário. Apesar da Giza Mi 7B ter melhorado muito isso daí, ainda é possível que algumas CPUs precisem abaixar a frequência para 6.200 ou 6.000 megatransfers por segundo para se obter estabilidade. Com o ajuste manual, enquanto usando o CLK 1:1, foi possível atingir DDR5 6400 CL30 com total estabilidade, onde esse ajuste tende a ser mais simples de se obter e talvez mais interessante para CPUs com apenas um CCD. Já com o CLK em 1:2, a Geekbench foi capaz de até chegar ali nos 8.000 megatransfers por segundo, que é uma excelente marca, especialmente se considerarmos que esse é um kit DDR5 6400 padrão. Sobre os benchmarks competitivos, a diferença na binagem entre os kits 6.400 megatransfer e 6.800 ficou bastante evidente. Enquanto o kit desse review precisou de 1.735 volts para completar os benchmarks em DDR5 8000 CL34, seu irmão maior fez os mesmos 8.000 megatransfers por segundo com CL32 e 1.7 volt. Ou seja, para uso soviético é uma boa ideia investir no kit mais forte, né? Em relação à disponibilidade e preço, esse kit da Geekbench pode ser encontrado no AliExpress por cerca de R$ 628 na loja oficial ou em R$ 480 em uma promoção Choice na loja não oficial, o que são valores bem interessantes para memórias DDR5 equipadas com chips Hynix ADAE e que ainda contam com o apelo visual do RGB. Evidentemente
Evidentemente, se o que você procura é desempenho máximo, arrancar até a última gota de sangue das memórias, aí pode ser uma boa no modelo DDR5 6800 e esquecer o RGB. Contudo, para um usuário civil, o DDR5 6400 é uma opção mais razoável, porque ele é um pouquinho mais barato. Tem o RGB ali que muita gente curte, né? E a diferença também não foi tão grande assim para uso diário, né? Mas é necessário se atentar aos eventuais problemas que podem ocorrer na compra de produtos importados, né? Tipo, a possibilidade da mercadoria ser taxada, a entrega demorar e a garantia ser uma incógnita. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!